Agora, por outro lado, né, Mauro, e depois eu vou passar pro Chacon, o Flamengo agora vai para a Europa e vai atrás do Cebolinha. A gente já trazia essa informação há algum tempo. O próprio empresário do Everton Cebolinha, o Márcio Cruz, a gente falou com ele e ele confirmou, teve o contato do Flamengo. E agora é definitivo, o Flamengo quer mesmo o Cebolinha. Agora, é um jogador muito caro, né, Mauro? Porque o Cebolinha ele foi contratado pelo Benfica por 20 milhões de euros. Ou seja, o Benfica é um clube vendedor. Ele sabe vender jogador. O Benfica vai querer dinheiro. O Flamengo provavelmente vai querer um empréstimo e o Benfica vai querer uma cláusula de obrigatoriedade de compra. Dá para o Flamengo fazer loucuras pelo Cebolinha e é positivo fazer loucuras pelo Cebolinha, porque é um jogador que vai vir caro, ao contrário do Marinho, mesmo que seja por empréstimo, e com um salário muito alto. Eu acho uma contratação muito difícil, até pelas relações entre os clubes, né? Lembrando, o Benfica foi ao Rio de Janeiro, tirou o Jorge Jesus do Flamengo. Aí o Flamengo vai até Portugal e tenta tirar o Jorge Jesus do Benfica. Aí o Marcos Braz vai lá no jogo Porto e Benfica e fica lá na cabine, e o Benfica tomando uma tamancada do Porto. O clima ficou ruim. O Braz deu várias, ele sabe disso, né? Deu várias entrevistas para jornalistas portugueses e brasileiros que estão radicados em Portugal. E o pessoal lá do Benfica não está muito satisfeito com o Marcos Braz, não. E é ele que vai até Portugal na semana que vem, é o que tudo indica, deve viajar semana que vem, para tentar convencer os caras. Então, assim, você é persona não grata. Né? Aí você vai e bate na porta do cara que não gosta de você. Fala assim, vim comprar teu jogador. Pô, é melhor mudar o negociador, né? É meio difícil, né? Mas o Marcos Braz vai tentar, né? Ele lá com o Bruno Spindler, que é o diretor executivo. Eu acho que, assim, a informação que eu tenho é que o Flamengo vai tentar discutir uma maneira e vai apresentar algumas possibilidades. Essa é uma delas. A outra pode ser uma modalidade que, por exemplo, foi utilizada na contratação definitiva do Thiago Maia. O Thiago Maia foi vendido pelo Santos ao Lille em 2017, custou 14 milhões de euros. O jogador foi utilizado, dado momento ficou um pouco ali de lado, o Flamengo pegou emprestado. Aí se machucou, né, contusão grave, aí ampliaram por mais um tempo o empréstimo e no começo agora do ano o Flamengo comprou metade dos direitos por 4 milhões de euros. Então comprou por 14 e vendeu metade por 4. Então virou de 14 para 8. Mas se amanhã ele tem 24 anos, se ele jogar no Flamengo, for titular, for bem e for vendido, como agora foi vendido, por exemplo, o Michael para algum outro mercado, o Lille tem 50% do valor, ou seja, é uma tentativa de minimizar o prejuízo financeiro. Se bem que, não sei se é prejuízo, que você usou o jogador por um período, então ele deu um retorno técnico eventualmente. O Cebolinha não se firmou, foi pedido do Jorge Jesus já saiu, mas eu acho muito difícil conseguir. Tentar, tudo bem, eu acho que vale tentar, vale pensar grande, vale tentar trazer um grande jogador, mas não vejo a menor possibilidade do Flamengo pagar tipo 15, 20 milhões de euros. Acho que isso não vai acontecer. Para ter uma ideia, o Gabigol custou entre 16 e 17 e o Pedro custou 14. E são goleadores, são artilheiros, né? Que sempre valem mais, né? O 9, o cara que faz gol, sempre é o jogador mais valioso. O Cebolinha não é exatamente esse jogador, não está mais na seleção, não vive um bom momento. Não vejo como o Flamengo vai pagar tanto dinheiro assim, mas vai tentar. E vai tentar zagueiros também, aqui no Brasil e fora, e isso eu acho que é até mais importante hoje. O Flamengo precisa de zagueiro, porque o Rodrigo Caio está com problema de saúde e se machuca demais. Os dois zagueiros lá, Léo Pereira e Gustavo Henrique, até hoje não se firmaram. O Bruno Viana, que é fraco, foi embora, voltou para Portugal, mas é um cara a menos que você tem ali para a posição. O Arão acho que vai voltar a ser zagueiro daqui a pouco de novo, com o Paulo Souza. Muito provável, ele vai precisar. Talvez o Felipe Luiz também, vai precisar. Né, que falaram que poderia. Aí numa linha de 3, ele vai ter que ter 2 homens que são zagueiros mesmo, um lateral que compõe ali aquele setor. Então ele precisa de jogadores para posição. Acho até que é mais carente hoje do que esse jogador de lado. Agora, o Cebolinha seria mais próximo daquilo que era o Michael. O Marinho acho que não é o substituto do Michael. Jogador do outro lado, outra característica, o Cebolinha seria mais parecido, acho, com o Michael. O cara rápido, que dribla, define, faz gols, é mais incisivo, mas eu acho muito difícil conseguir fechar esse negócio. Se conseguir, vai ser uma proeza, porque deve ter uma foto do Marcos Braz na entrada lá do Benfica, assim, com um X em cima. Sabe? Aqui não. Procurado. E ele sabe disso. E vai para lá, né? Corajoso o homem, né? Porque os caras lá não vão recebê-los com vinho do Porto, nem com pastel de Belém. Mas vamos ver o que acontece. Mas tem um fator que ajuda também, né? Que é o Juliano Bertolucci. O empresário. Porque hoje o Juliano Bertolucci tem uma entrada gigante no Flamengo. Sim. E tem uma entrada gigante no Benfica. Exato. E é esse cara que vai tentar, né, fazer esse Agora, tem uma outra questão que o Flamengo adotou uma estratégia de só ir ao mercado do exterior a partir de terça-feira, porque segunda-feira, dia 31, termina ali o período de contratações, de transferências nos principais mercados da Europa. Para quê? Para fugir da concorrência, né? Porque você vai concorrer com qualquer time médio ou pequeno da Europa que fatura em euros, não dá.
Essa dividida, o time sul-americano vai perder sempre. Então vai a partir de terça-feira. Aí tem um outro problema. O Benfica, de repente, legal a proposta, eu vou negociar. Apesar de ser o Marcos Braz, eu vou negociar, tudo bem. Mas eu não posso trazer outro cara para a posição. Eu não posso mais contratar. Eu não posso ir aqui na Itália buscar um cara, na Espanha ou aqui em Portugal. Como é que eu faço? Eu fico sem um Cebolinha. Eu tenho 2 jogos com o Ajax se aproximando. Então acho muito difícil por isso também. Bem ou mal, ele entra no time, ele joga partidas. Ele não é um titular absoluto. Mas é um jogador do elenco. Tem um técnico interino lá. Aí você abre mão do jogador perto do jogo contra o primeiro jogo contra o Ajax, porque alguém acha o quê? Que o Benfica já jogou a toalha, acha que não vai passar. O Benfica acha que vai passar pelo Ajax. Você tem que achar que pode eliminar o Ajax e avançar na Liga dos Campeões. Esse eu acho que é o principal objetivo até do time, porque no Campeonato Português ficou bem complicado com as derrotas para o Porto e para o Sport ainda no final do ano passado. Então, eu acho uma negociação muito, muito difícil que, enfim, não pode ser só esse alvo. Tem que ter mais um plano B, C, eventualmente. Até porque no Flamengo ele poderia ter que mudar de lado, né, Mauro? Porque ele não seria titular absoluto, é o Bruno Henrique. Aonde ele joga é o Bruno Henrique, que é um dos principais jogadores também do Flamengo. Não seria titular. Exemplo do Pedro seria outra contratação cara e que não seria titular absoluto. Hoje é duro mexer ali no... Não, tirar o Bruno Henrique do Flamengo ninguém tira hoje, na minha opinião. Difícil. Eu acho isso, né, que foi o que eu falei com o Mauro. Eu acho que o Cebolinha chega também pra brigar por vaga. Ou vai ter que inverter o lado. Porque o Bruno Henrique, hoje no Flamengo, se a gente for lembrar, no auge do Cebolinha, que foi em 2019, e no auge do Bruno Henrique, que também foi em 2019, o Bruno Henrique foi mais jogador do que o Cebolinha naquele período, na minha opinião. Era o Cebolinha no Grêmio e o Bruno Henrique no Flamengo. E o Bruno Henrique, hoje, é o jogador que define jogo no Flamengo, junto com a Arrascaeta e com o Gabigol, na minha opinião. Ô, Vanderlei, sobre essa situação, você que trabalha com futebol há muitos anos, o Michael, ele tá saindo. E chega o Marinho, que assim como o Michael, é aquele cara boa praça, que brinca com todo mundo.